E agora na sua nova Ideal FM, momento de reflexão. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Igreja Batista Renovada de Boituva, Rua Roberto Tuque. Informação. A participação do ouvinte. Debate. Os fatos mais importantes da cidade de Boituva e toda a região. Está no ar pela Nova Ideal FM 105,9. Hora News. Muito boa tarde, você que está nos vendo e nos ouvindo pela 105.9 FM, Rádio Nova Ideal. Está no ar o seu Hora News. Vamos para as notícias de hoje aqui da cidade de Boituva e também do Brasil. Hoje, dia 20 de dezembro de 2019, numa sexta-feira. Olha aí, dia 20 de dezembro, dia do mecânico, hein? Um abraço, meu amigo Igor França, que hoje aqui está nos ajudando na técnica. E se você quiser nos acompanhar pelo WhatsApp, ou melhor, se você quiser nos acompanhar pelas redes sociais, eu estou ao vivo também na página Sargento Claudinei, tá bom? E você também pode baixar os aplicativos Android ou iOS. Você chega lá na sua Play Store do seu celular, digita Rádio Ideal FM Boituva e você vai acessar nosso aplicativo e você também pode, na realidade, nos acompanhar via aplicativo, ou você pode baixar também, se você quiser, ou você pode ouvir pelo site, melhor dizendo, né? Você pode ouvir pelo site fmboituva.com.br, fmboituva.com.br. Olha aí, vamos para as notícias de hoje. Dupla rouba motoboy, né? E leva a moto do motoboy. Final de ano está chegando e com eles aquelas famosas saidinhas dos presos, né? Mais assaltos e mais roubos e mais crimes na nossa cidade e região. Estamos ganhando um presente de Natal, um congestionamento no centro da nossa cidade e um presente do nosso prefeito Fernando. Prefeitura Municipal de Boituva repassa mais de 3,5 milhões de reais a instituições do terceiro setor. Não receberam a Fundação João Nabronice e o Instituto Ação Cidadão. Mais uma notícia de Boituva, não é? Agora a notícia agora do Brasil, né? Entrada de recursos privados pode reverter atrasos no saneamento. CNI estima que a economia brasileira vai crescer 2,5% em 2020. Criação de empregos formais em novembro atinge o maior nível desde 2010. Conselho Nacional de Justiça defende regras a magistrado no uso das redes sociais. Congresso aprova a saída do COAF da economia para o Banco Central. O ministro Guedes disse que o salário mínimo em 2020 ficará acima de R$ 1.031, já está previsto no orçamento. São 12h07. Hora News.
Muito bem, nós já estamos aqui ao vivo, também pela página Sargento Claudinei, você que quer nos acompanhar. Olha aí, uma dupla de vagabundos e bandidos, né? Rouba aí o motoboy e leva a CG 125 do motoboy. O motoboy de 25 anos foi fazer uma entrega lá no residencial Esplanada e foi rendido por 2 ladrões. O crime ocorreu na segunda-feira dessa semana, dia 16, e a vítima chegou à rua Luiz Bueno de Camargo por volta de 21 horas e 30 minutos e chamou, ninguém saiu da casa. O motoboy começou a ligar para o telefone que constava do pedido. Foi o momento que 2 ladrões chegaram ali com os rostos cobertos, né, em mãos com as blusas, né, rendendo ali a vítima e roubaram o capacete, o celular e a moto do motoboy. Olha aí, final de ano está chegando, minha gente. E com ele aquela famosa, né, saidinha dos presos, né? O estado de São Paulo tem aproximadamente 39.900 presos, né, que podem ser beneficiados com a saidinha temporária do final de ano, que começa já nessa próxima semana. Né? Vocês vão ver esses presos aí nos bancos, né, nas filas, e sacando o dinheiro deles lá, né? Esses números foram divulgados pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, que é a SAP, o Tribunal de Justiça, e foi também feita uma pesquisa no portal da SAP, né? A saída temporária de presos, popularmente conhecida como a saidinha de Natal, é um direito do detento previsto na Lei de Execuções Penais, né? A Lei 7.210 de 1984. Está em vigor desde 85 e diz lá no inciso 1º do artigo 122, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária dos estabelecimentos sem vigilância direta nos seguintes casos: visita a família, aí vai, né? E o artigo 123 dessa lei de execuções penais diz que a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e também a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos, né? Comportamento adequado, cumprimento no mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, em 1/4, se ele for residente, se ele for residente 1/4, né? E se ele for primário, 1/6. Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Importante é lembrar que, quando o preso não retorna à unidade prisional, ele é considerado foragido, perde automaticamente o benefício do regime semiaberto e, quando são capturados, volta ao regime fechado. Diferença daquele indulto e da saída temporária. Na realidade, essa saidinha de final de ano, do Natal, né, é uma saidinha aí que o juiz autoriza com base na Lei de Execução Penal. Não tem mais o indulto de Natal. O presidente Bolsonaro disse que não vai dar indulto de Natal para os bandidos, né? Aí, de acordo com a SAP, é importante esclarecer que os conflitos de informações sobre a saída, indulto, acontecem porque a população não sabe e não conhece aí a Lei de Execuções Penais. E, de acordo com a legislação vigente, o indulto é editado pelo decreto presidencial. E, nesse caso, os presos são beneficiados e têm o seu restante da pena perdoada. Consequentemente, permanecerá livre em sociedade sem a necessidade de retornar à prisão. Alguns, o indulto, na realidade de Natal, é um perdão da pena, né, que o presidente normalmente dá. Mas o presidente disse que a saidinha de Natal dele, né, que às vezes por indulto de Natal, que o preso não precisa mais, é perdoado, não precisa mais voltar, ele disse que não vai fazer mais isso, não. Então, minha gente, o que acontece com essa saidinha? O que a gente percebe é que aumenta furtos e roubos, né? Esses presos que estão aí no regime semiaberto, né? E aqueles que inclusive podem trabalhar de dia, voltar para a prisão à noite, não é? Então, eles têm essa saída temporária, né, no final do ano, né, para visitar a família. O que a gente percebe que, em parte desses presos, nós não vamos generalizar aqui, parte desses presos volta a delinquir,
né? E alguns nem voltam mais para a cadeia, infelizmente, né? Não voltam para a cadeia e cometem todo tipo de furtos e roubos e outros crimes também, né? É uma pena que o nosso país tenha esse tipo de coisa ainda. Nós precisamos extinguir isso. O presidente disse que não vai indultar ninguém esse ano. Tendo em vista, realmente, esses indultos têm atingido, infelizmente, a população, porque perdoar a pena de bandido realmente é complicado, né? São 12 horas e 13 minutos. Olha aí, nós estamos aí numa época de Natal, a cidade está cheia, bastante veículos, né? O comércio movimentado, graças a Deus, né? Graças à mesma política do governo federal de liberar saques do FGTS, 13º do Bolsa Família, né? Isso tem colocado um dinheirinho na mão das pessoas mais comuns aí, os mais necessitados, né? E isso movimenta também o comércio, consequentemente. Se aumenta o consumo, a fabricação também tem que aumentar, vai melhorar a indústria. Mas no final do ano, o governo municipal, aqui de Boituva, o governo do prefeito Fernando, resolveu trabalhar bem nessa época, né? E foi um congestionamento tremendo na cidade aí, na manhã dessa quinta-feira, os motoristas foram surpreendidos pela interdição da faixa da rua Coronel Eugênio Mota. E o motivo é pintura, sinalização. Você vê que falta, né? Planejamento. E às vezes também não falta só no municipal, não. Eu acompanhei aqui, inclusive, uma reforma que foi feita aqui no Colégio Vercelino. O Colégio Vercelino é um colégio estadual, né? Ficou quase 2 meses e meio de férias, né? Ali no final do ano. E a obra começou a funcionar exatamente quando os alunos retornaram de férias, né? Ou das férias. E aí nós sabemos que, lógico, a cidade tem que ficar mais bonita, né? Ficar melhor no visual com relação ao final de ano. Mas por que isso não é feito em novembro, né? Nós tivemos aí em novembro praticamente um marasmo na cidade, né? Os comerciantes reclamando, né? As pessoas não estavam consumindo. E às vezes falta esse olhar para uma gestão que possa realmente fazer com que as coisas aconteçam dentro de um procedimento, de um planejamento que não venha a trabalhar mais ainda o trânsito da cidade, não é? E os motoristas ficaram surpreendidos aí por esse trânsito tremendo, né? Por outro lado, também essa mudança que foi feita na Coronel Eugênio Mota, a gente percebe que no sentido centro-bairro, ou seja, sentido prefeitura ao cemitério, a gente percebe que melhorou bastante o trânsito, né? Só que para o outro lado, no sentido inverso, para as pessoas saírem no sentido bairro-centro, ficou difícil, porque nós não temos muita opção ali nas ruas transversais, né? Ou, melhor dizendo, as paralelas a Eugênio Mota. Então, é um trânsito caótico, complicado mesmo. Trouxe o benefício para Coronel Eugênio Mota, mas não trouxe benefício o fluxo de trânsito com relação a paralela Eugênio Mota para você vir no sentido aí bairro-centro, né? Essa sinalização já deveria ser feita no horário no mês passado, né? Mas infelizmente falta planejamento. Aliás, não falta planejamento só para a questão do trânsito, falta planejamento em todas as áreas do município, né? Mas de qualquer forma está sendo feito meio que tardiamente, né? Mas está sendo feito. São 12 horas, vamos para o intervalo? São 12 horas e 16 minutos, eu volto daqui a pouco com mais notícias de Boituva e também do Brasil. Você está ouvindo Hora News. Daqui a pouco, mais músicas para você. Muito bem, minha gente, nós continuamos ao vivo pelo Facebook e na realidade nós estávamos comentando sobre a questão do planejamento. Hoje o desafio maior, né, da administração pública é exatamente planejar as ações. Isso não é só em âmbito municipal, né, em âmbito federal, estadual e aí vai, né?
realmente fica muito complicado você ter uma cidade que depende de uma situação onde um prefeito não consegue planejar. E, vamos ser sinceros, não é a questão de hoje, não é agora, né? O prefeito já está há 3 anos, e o que a gente percebe é que alguém já havia me dito, né, que ele iria fazer isso, que ele ia contingenciar o orçamento, né, ou seja, segurar os gastos nesses 3 anos, deixar a cidade um caos, e no último ano dele, como a grande maioria dos prefeitos fazem, né, ia investir bastante para que as pessoas esquecessem o passado e, numa possível reeleição dele ou de quem ele vem apoiar, né, realmente passe a acontecer. Infelizmente é isso aí, né? Não temos muito o que fazer a não ser olhar para a próxima eleição, verificar e lembrar dos 3 anos para não votar nesse prefeito, caso ele seja candidato novamente ou quem ele indicar, né? Eu acho que é um prejuízo para quem tiver esse prefeito como cabo eleitoral, penso, né, que deve ser um prejuízo. Mas infelizmente, né, como a nossa população também às vezes tem uma memória muito curta, as pessoas esquecem muito rápido, né, do que está acontecendo, e pode ser que de fato volte aí votar no prefeito ou em quem ele indicar. Minha gente, está na hora aqui de resolver o problema também do município, porque onde as coisas acontecem também é no município, não é apenas na União, né? Aliás, eu costumo dizer que as coisas acontecem de fato no município. As decisões políticas em Brasília, obviamente, elas tomarão crescimento ou realmente se efetivarão, né, se os municípios fizerem a parte deles. Eu vi o ministro Paulo Guedes ontem, né, quarta-feira à noite, dando uma entrevista na Globo News, né? Ele falava da importância do município para que realmente o Brasil possa crescer. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas alguns recursos também que estão vindo de deputados estaduais e federais estão sendo perdidos em Boituva, porque a prefeitura não consegue cumprir com as agendas legais para ter esses benefícios. Vou voltar ao rádio e já falo com vocês. Você está na 105,9. 9 Ideal FM. Eu ouço, todos ouvem. Voltamos a apresentar Hora News. Muito bem, minha gente, são 12 horas e 20 minutos, estamos voltando ao vivo aqui pelo rádio, mas estávamos no Facebook conversando com as pessoas aqui que estão nos acompanhando pela página Sargento Claudinei. Eu estava dizendo, minha gente, que não sei se é verdade ou não, mas vale um comentário, que o município de Boituva está perdendo recursos, né, de deputados federais e estaduais, de emendas que às vezes mandam para a nossa cidade, porque há alguns recursos, né, principalmente desses recursos que vêm através de emendas parlamentares do orçamento da União e do Estado. Para receber esses recursos, o município não pode estar devendo INSS, ou se ele está devendo que tenha feito parcelamento e está pagando em dia. Tem uma série de requisitos para que esse dinheiro seja repassado. Fica aí a nossa pergunta para os vereadores que têm a obrigação de acompanhar isso, né? Mas, por exemplo, o deputado Giga Peixoto, que é aqui da nossa região, inclusive tinha aqui um comércio, aqui uma ótica aqui na nossa cidade, ele é de Tatuí, e ele mandou 550 mil, se eu não falha a memória, para a saúde. Eu não tenho notícia se esse dinheiro realmente chegou nos cofres públicos, né? Porque por razão disso aí. Mas continuando falando de Boituva, a prefeitura repassa 3 milhões e meio de reais. Eu não sei de onde é esse recurso, se é federal ou se é estadual, né? Repassa ao terceiro setor aqui de Boituva. O SOS vai receber, segundo o secretário de Finanças, que postou um vídeo aí, estou dando a notícia com base nesse vídeo que o secretário, eu acho que é secretário de Finanças, passou aí. O SOS, né, o Serviço de Obras Sociais de Boituva, vai receber 1.559.000. Mas aí também não sei se isso é espécie ou é com convênios, por exemplo, compra de veículo, não sei. A Casa Pietá, R$ 72.600. O NUT, que é o Núcleo de Terceira Idade, né,
R$171.600. O Senai, que na minha opinião deveria ser mantido pela indústria, porque na realidade o presidente do Senai bate no peito e fala que é mantido pela indústria, o Sistema S, né? Aliás, se vocês não sabem, foram R$2.800 mil passado ao Sistema S este ano, através dos nossos impostos. Quem que paga esse imposto? Para você entender melhor. Você, cidadão comum, que tem carteira registrada, você não paga o imposto. Você não paga o Sistema S. Mas o seu patrão paga. Eu não sabia disso. Sou presidente de honra de uma instituição aqui em Boituva, o Instituto Ação Cidadão, presidente fundador, inclusive. E quando a gente foi registrar os funcionários, e aí foi alertado pelo escritório de contabilidade, dizendo que nós recolhíamos também para o Sistema S. Eu falei, mas o que tem a ver com o Sistema S? Eu não sou da indústria, nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Não, mas tem que recolher o imposto do Sistema S. Então são R$2.800 mil. Eu até atualizar esse número aqui. Deixa eu ver aqui. Sistema S, só para você ter uma ideia. Quanto que ele recebeu, né, de impostos, né? Então é assim. Aí vem o SCAF, diz que é o Sistema S, mantido pela indústria e não sei o que. Não, é mantido com os nossos impostos, né? E a Prefeitura de Boituva também repassou agora, através, eu acho que é dinheiro do Estado, não sei, porque não disseram qual é a fonte, repassou aí vai para repassar R$579.700. Então, definitivamente, o Sistema S não é mantido, de fato, pela indústria, e sim, né, eu estou querendo achar aqui, atualizar quantos bilhões foram repassados aí o ano passado. Rapaz, é mais do que eu estou pensando. Misericórdia. 2017, o repasse, eu falei 2 bilhões, né? Eu estava maluco. O repasse foi de 16,5 bilhões de reais. Isso em 2017. Em 2018, 19 bilhões de reais. Tá? E esse imposto é um imposto obrigatório. Né? Obrigatório. Né? É um sistema importante, interessante, eu não estou sendo contra isso, não é? Mas eu acho que já que o SCAF bate no peito e fala que quem mantém a indústria, não é a indústria que mantém o Sistema S. Quem mantém o Sistema S são os impostos dos patrões. Seja ele qual for. Se você registrar um funcionário, você já é obrigado a recolher o Sistema S. A menos que esse funcionário seja uma empregada doméstica, porque a legislação de registro de empregada doméstica é diferente. Então, voltando aqui para a notícia de Boituva, então a Prefeitura repassou, ou vai repassar, 3,5 milhões de reais para o terceiro setor. Para o SOS, aqui em Boituva, Serviço de Obras Sociais, R$1.559.000, Lar Pietá, R$72.600.000, o NUT, Núcleo da Terceira Idade, R$171.600, o SENAI, R$579.700, a PAI, R$290.700, não é? R$290.400, a PAI, R$290.400, Lar São Vicente de Paula, R$150.000, Casa Peniel, R$98.449, Fundação Crescer Criança, R$244.000, Fundação João Luiz Labronice, que mantém um hospital, R$0, e Instituto Ação Cidadão, R$0. Né? Então, essa aí os repasses que, segundo um vídeo que me parece ser aí do secretário de Finanças, postou aí nas redes sociais. Muito bem. Então, minha gente, a gente percebe que, na realidade, como eu sempre falo e sempre digo, o governo do prefeito Fernando, ele é um governo que não governa para o município. Ele usa o cargo dele para atacar aqueles que não concordam com ele. Né? Aliás, toda pessoa de esquerda, né? Todos esses caras que falam em democracia, em liberdade de expressão, a pauta dessas pessoas são essas pautas. Mas quando eles não estão no governo, eles querem ferrar aqueles que não pensam igual eles pensam.
né, são democratas, diz que defende, né, a liberdade de expressão, mas não, quando cai nas costas deles, esse prefeito foi o prefeito que mais entrou com ação de danos morais, né? Você pode ver que ao longo da história aqui, eles falavam que queriam, ninguém entrava com ação, né? Um grande exemplo aí é exatamente o presidente Bolsonaro, que foi várias ações do PT, PSOL contra ele, né? Então é assim, eles não defendem a democracia, muito pelo contrário, eles defendem uma ditadura socialista. Vê o Fernando Gabeira, né? Eu postei esse vídeo também na minha página, aí, na página Sargento Claudinei, vê o Fernando Gabeira falando sobre isso. Nunca quiseram esse povo da Dilma, esse povo do PT, do PSOL, PCdoB, PV, esse povo aí que são os esquerdistas, né, camuflados aí, né, em diversos partidos, e no Brasil são mais de 40, né, nunca defenderam a democracia. Eles defendiam a ditadura do proletariado, né? E é isso que acontece. E aqui também o prefeito Fernando, quando ele assume a prefeitura, já no terceiro mês ele manda lá, por exemplo, que agora voltou como vereador, né? O Calzeta, né? O Calzeta, vereador, foi lá tirar o judô que estava lá no Instituto Ação Cidadão, que começou lá, inclusive, que emboitou uma parceria com a prefeitura, e levou o tatame embora também, onde ficou 280 alunos sem ter onde fazer o karatê, o taekwondo e outras artes marciais que lá tinham, né? E com uma revanche, porque simplesmente eu era o presidente da instituição e não trabalhei para o governo do Fernando, né? E graças a Deus, tem coisa que acontece na vida da gente, acho que são, como Deus conhece todos os desígnios da nossa vida. Imagina se eu tivesse apoiado esse cara, né? Hoje eu estava apanhando, nem podia fazer esse programa aqui, que eu podia moer aqui, né? Mas o seu Calzeta ficou lá 2 anos, né? Participou aí contra desse olhar contrário à instituição. E aí, as 2 instituições aqui em Boituva que não receberam verbas, né, nessa repasse, foi exatamente a Fundação João Luiz da Bronice, porque não interessa mais também, né? Interessou quando o prefeito fez interessante isso. Quando ele fez a interdição no hospital, ele até aumentou a verba que ele repassava para o hospital. E isso aconteceu com outro prefeito também. Na gestão do prefeito Edson Marcus, ele segurou os recursos, né? E aí ele mudou a liderança da Fundação João Lambronice, aí ele dobrou o recurso. Então eles criam uma dificuldade, o político brasileiro, naquela instituição que não apoia as ideias dele, porque nós estamos na democracia. Não é porque eu sou presidente de uma instituição, ou que eu estou numa instituição, que eu sou obrigado a apoiar um governo. Aliás, o olhar do governo tem que ser um olhar muito diferenciado. É um olhar de ajudar todas as instituições, independente de quem quer que seja o seu presidente ou as pessoas que lá estão, desde que esteja cumprindo com a obrigação, com as finalidades com que foi proposto. Aliás, é muito fiscalizado as instituições. Se as instituições fossem, se o poder público fosse fiscalizado enquanto são as instituições, não tinha essa roubalheira que existe aí, né? É muito fiscalizado mesmo. Quem presta conta nas instituições sabe disso, misericórdia. É uma doideira isso, né? Mas, é assim, para os amigos tudo, para os inimigos apenas o rigor da lei. Interessante essa frase, né? Mas um dia isso muda, minha gente. O grande exemplo é o nosso presidente Bolsonaro. Eu sou fã dele, problema de quem quiser, né? Porque ele está com um olhar para o Nordeste. Olha bem, o Nordeste sempre usou... os partidos de esquerda sempre usaram o Nordeste como curral eleitoral através do sofrimento daquelas pessoas, né? No Norte, Nordeste, as rodovias que não saíam, dinheiro que foi gastado com rodovia que não ligava nada a lugar nenhum, e aí vai lá o Exército, faz a rodovia, coisa que esperava 40 anos, por exemplo, na Amazônia, né? O Nordeste está sendo investido em peso, com algumas tecnologias de Israel, inclusive conseguindo levar água para aquelas pessoas que a cada 4 anos esses canalhas corruptos vão lá pedir voto dizendo que ia fazer acontecer no Nordeste e nunca aconteceu. E aí o governo Bolsonaro poderia, justamente porque o Nordeste não votou na sua maioria a favor dele na eleição, óbvio, né? Principalmente a Bahia, né? Que é um reduto muito forte do PT, né? Mas não, o olhar dele, quando ele fala que ele governa para o Brasil. E vamos ser sinceros,
Que culpa tem as pessoas de um líder ser de outro partido? Você vai criminalizar uma cidade inteira porque você vai deixar uma cidade inteira sofrer porque o prefeito é de esquerda? Não, o olhar não pode ser esse. Porque quem vai sofrer nem o prefeito, quem vai sofrer são as pessoas que dependem dessas verbas. Por isso o próprio presidente Bolsonaro ele defende essa descentralização de Brasília. O ministro Paulo Guedes ele fala que tem que ser menos Brasília. O ministro Paulo Guedes fala que em qualquer país do mundo, que civilizado, e um país que tem uma economia pujante, as pessoas não sabem o nome do ministro da economia. Não sabe o nome do responsável pela economia. Por quê? Porque não interessa, ele não é a pessoa importante. Não é? Aqui no Brasil, infelizmente, como tudo depende de ficar beijando a mão de deputado e beijando a mão de presidente, senão você não consegue nada, é assim. O presidente Bolsonaro, ele defende que as verbas devem ser repassadas diretamente para os municípios. Não precisa de emenda parlamentar, não, porque olha bem, e aqueles estados que não têm parlamentares para representar? Como é que fica? Aqui nós temos o deputado Gui, que conseguiu, por exemplo, 500 e poucos mil para a saúde aqui de Boituva, que eu não sei se chegou, porque eu disse para vocês no outro bloco, que precisa estar com a documentação em dia, principalmente INSS e FGTS, não pode estar devendo isso, né? Senão a prefeitura não recebe. Bom, e aí, minha gente, e aquelas regiões ou aquelas cidades que não tem um representante no Congresso? Não vai receber nada. É assim que funciona? Então, porque o governador é do PSDB, por exemplo, e o município, o prefeito, vamos falar um outro partido, é do PSL, então aquela cidade que se lasca. Essa é a visão política que nós temos hoje no Brasil. A política do Brasil hoje, ela tem que ser globalizada, no seguinte sentido. Não importa quem é que está governando, importa que tem um povo ali que é brasileiro. É um povo brasileiro. Então, não cabe mais esse palanque eleitoral. Eu vi aqui, gente, pelo amor de Deus, o governo do estado mandou aí ambulâncias, né, para Boituva e vans para Boituva, guardaram aqui no estacionamento, aqui no centro, essas vans e ambulância, e depois foram fazer entrega nos bairros. Olha que coisa idiota. Foram fazer entrega nos bairros onde aqueles vereadores têm o seu reduto eleitoral. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui pegaram um vereador que tem um reduto eleitoral dele no bairro Recanto Maravilha, levou essa ambulância lá no posto de saúde do Recanto Maravilha, grava um vídeo entregando lá no posto do Recanto Maravilha, no posto de saúde, com o vereador junto falando, né, que conseguiu a ambulância, e tipo assim, ó, eu sou o cara, não faz mais que obrigação, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, às vezes ele nem ficou sabendo daquilo. Ó, chegou a ambulância aí, vamos chamar aí os cones de Boituva. Para quem não é de Boituva, cones é aqueles vereadores que nós apelidamos aqui, a sociedade de Boituva apelidou carinhosamente como aqueles que ficam quietos o tempo todo na Câmara Municipal, não abrem a boca para nada, mas que votam a favor de todas as coisas que o prefeito coloca lá para votar, né? Então, aí pega os cones, ó, você vai entregar uma ambulância agora, vamos fazer um vídeo. Então, você que trouxe, tá bom? Ó, você conseguiu. Então, fala aí que você é o cara. Meu Deus, quando isso vai parar? Tem que trabalhar, dane-se pra quem é que viu, vamos pra cima. O povo não aguenta mais essas barganhas mentirosas, sabe, a troco do voto. E eu espero que nenhum desses seja reeleito. Eu não estou dizendo das pessoas, eu respeito as pessoas. Tem pessoas ali que eu admiro pela história, como pessoa, como cidadão, como trabalhador. Verdade mesmo, vereadores ali que eu tiro o chapéu para a história de vida deles. Mas como político, desculpe, é minha opinião. Eu posso ter, com base na Constituição Federal, que diz que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Eu não estou anônimo, estou aqui, está meu nome aqui, está aí no rodapé do vídeo. O que eu falo aqui e não fico me escondendo atrás desses WhatsApp da administração pública municipal, fake news, que fala que é de fake news, mas manda para nós aqui mensaginha, não sei quem é que manda, né? É interessante que as mensagens que vêm tudo é assim, falando mal das pessoas que são opositores do prefeito. São telefones WhatsApp sem discriminação de quem é aquele telefone, entende? Eu recebo vários aqui, vários vidinhos desse, várias coisas assim, né? Daqui a pouco eles fazem um videozinho também de mim aí, sei lá, inventa alguma coisa, porque assim, na política quando você não acha defeito, você inventa.
Isso aconteceu com o Bolsonaro, por exemplo, nesse caso, dizendo que ele não gostava de mulher, que era contra a mulher, porque pegaram só uma fala daquela maluca lá em Brasília, a deputada, né? Me foge o nome dessa mulher. Rapaz, gente boa, a gente não quer guardar o nome, né? E ele estava defendendo uma castração química, né? Para aqueles que estuprassem uma mulher, e chega a Maria do Rosário, né? Me lembro do nome dela agora, e entra no meio da entrevista e começa a ofender o Bolsonaro, né? E defender o Champinha, que foi o cara que passou 4 dias estuprando uma menina aqui em São Paulo, uma moça, né? E depois matou essa moça. Ele estava defendendo a castração química. E aí entrou lá, ela no meio, e só pegaram aquela parte do vídeo. Ela entrou com ação e não sei o quê. Como o Supremo Tribunal também, né, está apoiado na esquerda, porque todos que lá estão foram colocados pelo PT, né? E também pelo PSDB, sem exceção. Lá foram os ministros colocados por eles. E, obviamente, na história do Brasil, foi o primeiro processo, né, que fizeram, porque não respeitaram a imunidade parlamentar, não é? Que o deputado tem de falar o que ele pensa sobre algum projeto de lei, alguma coisa assim, né? Então, minha gente, na realidade é isso que está acontecendo, né? A Jace diz aqui, veio ambulância aqui para o Recanto, ninguém ficou sabendo, né? A Jace Jeff, não sei, né? Está aqui no Facebook perguntando. Não é que veio para o Recanto Maravilha, veio para a cidade, né? Tanto que não vai ficar lá no Recanto Maravilha. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, que pegaram essas ambulâncias e levaram nos redutos eleitorais desses vereadores. E eles foram gravar vídeos, né? E quem vê aquele vídeo dá a impressão que a ambulância vai ficar ali. E não é isso. A gente sabe que não é isso, né? É coisa da política, né? Essa política nojenta que, se Deus quiser, né? Eu quero que nesses próximos 10 anos esse tipo de política seja extinta, se Deus quiser, né? Não vote nessas pessoas, não reeleja essas pessoas. Nós precisamos trazer pessoas que pensem em trabalhar sem preocupado com ficar tendo esses dividendos políticos mentirosos, na realidade. Que a ambulância veio para Boituva. São 12 horas e 40 minutos. Vamos para o intervalo? Vamos para um rápido intervalo e continuamos ao vivo pelo Facebook na página Sargento Claudinei. Você está ouvindo Hora News. Não mude, continue. Muito bem, estamos ao vivo aqui pelo Facebook, nós estamos no intervalo do rádio, né? O Luiz Per, ele diz assim, se eu tivesse imunidade parlamentar, né, imunidade política, né? Realmente, e se eu tivesse também, né? O chicote ia estralar, Luiz, mas a gente tem que tomar cuidado no que fala, né? Porque nós podemos falar dos posicionamentos políticos das pessoas, né? Mas não ofender a honra da pessoa e a dignidade, né? Eu sempre costumo dizer também que em época eleitoral é nojento isso, né? Às vezes ele mexe com a família da pessoa. Aqui em Boituva, por exemplo, em época eleitoral, quando não tinha as mídias sociais não eram fortes, né? Aqui amanhecia o dia na feira, né? Ali no lugar onde é a feira, passava alguém de moto e jogava uns jornalzinhos, um papelzinho pequeno, falando que mal do cara, dizendo que o cara tinha amante, dizendo que o cara era gay, dizendo que era não sei o quê, aquelas baboseiras todas, fake news que roubou não sei o quê. Então tinha alguém aqui, eu sei quem é. Eu só não vou falar porque não consigo provar, tá? Porque aqui essa cidade também é pequena, a coisa anda, né? Tinha pessoa que fazia esse serviço sujo aqui. Hoje não precisa mais, né? Você usa a internet. Hoje você usa... É interessante que o Facebook ele tira do ar justamente aqui as pessoas que falam verdade. Porque aqueles que falam do contrário, né, que são os esquerdistas, as páginas deles não saem do ar. E a gente que fica aqui levando a verdade, né? Porque a verdade liberta, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. E é interessante que a verdade só vem através do conhecimento, porque o Jesus disse, e conhecereis a verdade. Você entendeu agora porque no Brasil não é interessante ter conhecimento? Porque não é interessante que as pessoas tenham pleno conhecimento das coisas? Porque o conhecimento leva à liberdade, não é? Então, de fato, o próprio Jesus disse,
que conhecereis a verdade. Se você não tem conhecimento, se você não busca o conhecimento, você fica cativo dessas conversas fiadas de época de campanha eleitoral. Época de campanha eleitoral é hora de prometer um monte de coisa, né? De 4 em 4 anos, esses caras estão prometendo. Aliás, já começou as promessas aí. Se alguém vai na sua casa oferecer aí asfalto, esgoto, o vereador, né? Candidato a vereador, ele já começa a mentir, porque essa não é função do vereador. Aliás, a função do vereador é uma função muito simples, básica, né? Fiscalizar o poder público. Porque os vereadores, eles deveriam ser aquele olhar de fato dos munícipes, né? Como diz o Sérgio Meneghelli, prefeito de Colatina, os vereadores têm o poder de mudar a história do município, caçando o prefeito, já que não deu certo. Caça o cara e vai pro próximo. Entrou o vice não deu certo, caça e entra o presidente da Câmara. Uma hora vai dar certo, porque isso cria um olhar diferente para a política e as pessoas começam a ficar preocupadas. Eu preciso trabalhar certo, correto, do jeito certo, senão eu sou caçado. Vou voltar ao vivo para o rádio e já volto a falar com vocês aí. Voltamos a apresentar Hora News. Muito bem, são 12 horas e 43 minutos. Eu não pude vir ontem, nem antes de ontem, aqui no programa, né? Nós estamos arrumando aqui alguém que possa nos ajudar aqui no programa, fazer o programa com a gente todos os dias. E hoje nós estamos aqui ao vivo com vocês. Quero mandar um abraço para mim, para minha amiga Cláudia Pastre, né? Um abraço ao Rodrigo Paiva, a Jace Jeff, também ao Luiz Per, que estão participando aqui do nosso programa. Você pode mandar também a mensagem pelo aplicativo. Você lá no próprio aplicativo, quando você vai baixar o aplicativo, quando você baixa no próprio aplicativo, tem como você mandar uma mensagem para a gente lá também, tá? Ou aqui também pelo Facebook, na página Sargento Claudinei. Nós estávamos falando de notícias políticas, né? Vamos falar também agora de notícias de Brasília, minha gente. Olha aí. Vamos a pauta 4, daí ou não? Tem que esperar um pouco aí. Aqui nós temos a notícia aqui que a entrada de recursos privados pode reverter atrasos no saneamento. Olha como esse governo, o governo Bolsonaro, gente, está tendo um olhar diferenciado para a saúde. Nós vemos aí o ministro Mandetta, que é o ministro da Saúde, um médico inteligentíssimo, né? Falando que nós temos aqui doenças de países subdesenvolvidos pela falta de saneamento, gente. Sabe o que é saneamento? Água, esgoto, tá? Por quê? Porque é lógico que os prefeitos não querem investir em coisa que a população não veja, em coisa que vai para debaixo do chão, porque o que dá voto, né, pela nossa mentalidade ainda, porque nós somos eleitores medíocres, né, o que dá voto é construção, viadutos, né? Coisa que o pessoal vê, asfalto. Eu fico falando aqui, e sempre repito, o problema de Boituva não é o buraco da rua. Eu sei que você fica irritado, que passou com o carro, eu também fico. Gente, esse é o menor problema, porque esse prefeito, se ele quiser, ele arruma isso de um dia para a noite. É só ele pegar aí, fazer um acordo com o governo estadual, o governo manda dinheiro para cá, ele mete máquina em tudo quanto é lugar, porque acho que é isso que ele vai fazer. Exatamente isso que ele vai fazer. Mete máquina para todo lugar aqui, asfalta, arruma a cidade, deixa um brinco e você vai votar nele de novo. Você vai esquecer. As pessoas, infelizmente, por não ter conhecimento, só vê os buracos da rua. A administração pública ela é muito mais complexa que apenas esse buraco que você vê na rua aí. Então não deixe essas coisas que eu chamo de pequenas, como um buraco na rua, atingir a tua mente na questão política. O problema da gestão pública vai muito, mas infinitamente muito mais além do que esses buracos que a gente vê na rua. Isso aí, meu irmão, 3 meses você resolve isso, com dinheiro. Vem dinheiro do governo estadual, federal, resolve. Nós tivemos dinheiro que chegou agora aí. Até para não falar bobeira, eu vou achar aqui, esse dinheiro de recapeamento é do governo estadual, se não falha a memória, eu tenho aqui a informação disso. Então chegou o dinheiro, deixava tudo arrumadinho aqui, e você acha que está tudo certo. Né? Não é assim não. As coisas continuam acontecendo nos bastidores. E não vou ficar falando de outras coisas aqui, porque eu não tenho como provar. Né? Vamos para a pauta número 4, né? Entrada de recursos privados pode reverter atrasos, né? no saneamento. Vamos ouvir o áudio. Em
Enquanto grande parte dos serviços de saneamento são oferecidos por companhias estatais, mais de 35 milhões de brasileiros seguem sem acesso à água tratada. Dados compilados pelo Sistema CFA de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Água e Esgotos, o CFA-GESAI, mostram índices inferiores a países menos desenvolvidos economicamente como Bolívia e Iraque. Por isso, a diretora de Estudos e Projetos Estratégicos do Conselho Federal de Administração, Gracita Barbosa, comemora a aprovação do texto base do novo marco legal do saneamento na Câmara. Morrem aproximadamente 6 mil crianças ano em função da falta de cuidados sanitários, e a aprovação dessa lei, que nós podemos ter investimentos públicos e privados alavancando o setor, acontecerá automaticamente uma diminuição no custo Saúde Brasil SUS. O projeto de lei altera regras e facilita a entrada de empresas privadas no mercado. Estudo da Associação das Operadoras Privadas de Saneamento, ABICOM, revela que juntas essas empresas podem injetar cerca de 50 bilhões de reais ao ano em saneamento. Segundo o diretor executivo da associação, Percy Soares Neto, o valor é 5 vezes a média investida anualmente por todo o setor nos últimos anos. Ao revisar o marco legal, abrir para maior participação privada, criam-se condições para aumentar o fluxo de investimento no setor e reverter esse quadro. Então é urgente que a gente tenha cada vez mais disponibilidade e disposição para enfrentar esse desafio. Com a modernização do marco regulatório, as empresas terão até 31 de dezembro de 2033 para garantir o atendimento de água potável a 99% da população. Já a meta para coleta e tratamento de esgoto é de 90%. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita. 105.9. Muito bem, minha gente, são 12 horas e 49 minutos, você ouviu aí que precisou, olha que coisa maluca, gente, fazer um marco legal para a questão de saneamento. Olha que coisa louca, esses anos todos nós estamos chegando em 2020, os governantes nunca pensaram nisso, por quê? Como eu disse, é o tipo de obra, saneamento básico, que não dá voto. E as crianças, o ministro da Saúde deu uma entrevista falando sobre isso, né? Que às vezes o foco fica pensando no adulto, mas você vai entender o que está querendo dizer. A criança, na realidade, se você pegar uma criança brasileira, uma criança que mora num grande centro urbano, com saneamento, tudo certinho, essa criança, a taxa, na realidade, de mortalidade, quando você equipara quem mora numa periferia e quem mora num lugar com saneamento, você percebe que a taxa de mortalidade é muito grande na criança. O adulto não, se o adulto chegou ali aos 60, 65 anos de idade, é que ao longo da vida, na realidade, ele foi um herói para chegar aí, não é? Então você vê que a taxa ali de mortalidade nessa idade, equiparando, é uma taxa muito pequena, a diferença aí de estimativa de vida aí é de 3, 4 anos de diferença para quem já está mais de 60 anos, pode ou morando no lugar que tenha realmente toda a infraestrutura, ou não tendo. Então, lá para os idosos que já chegaram lá, né, criaram as imunidades, né, o corpo criou, aí a taxa realmente aí de vida, de expectativa de vida, a diferença é muito pouca. Agora, quando você desce lá para a criança, morre muito mais, a taxa de mortalidade, né, é muito maior, porque essas pessoas não têm acesso a saneamento básico. Precisou esse governo, olha bem, ter um olhar diferenciado. Meu Deus, eu preciso olhar para essas pessoas, porque ninguém pensa em colocar dinheiro debaixo do chão, porque debaixo do chão não dá ibope, minha gente. O cara quer deixar uma placa. Aqui na nossa cidade tem um prefeito que passou, para onde você vai tem placa dele. Também o cara foi prefeito 4 vezes, é óbvio, em 4 anos. 4 anos, 4, 8, 12, 16. Não, se 16 anos, não é? Ele não conseguiu fazer nada aqui. Então os prefeitos, né, gostam de deixar placas, não é? Então onde vai deixar a placa no esgoto? Vai ter que deixar, sei lá, de repente até uma boa ideia, né? Você faz o esgoto, saneamento básico, e você faz um postinho ali num lugar ali, né, sei lá, e põe lá a sua placa. De repente isso vai fazer com que os canalhas, os políticos invistam nisso. Então precisou o governo federal, o governo Bolsonaro, criar esse marco
né, na realidade, para poder mudar essa história do saneamento. E vai vir dinheiro. E aí o próprio ministro da Economia falou, né, disse antes de ontem, na quarta-feira, que mesmo que esse dinheiro vá para o município, e vai, se não cobrar que realmente os prefeitos coloquem esse dinheiro debaixo do chão, não vai acontecer nada. Um grande exemplo é a educação. Nessa mesma entrevista do ministro Paulo Guedes, que eu estava vendo, uma repórter da Globo pergunta para ele: mas e a educação, ministro? Não precisa ter mais investimento e não sei o quê, a educação nossa está péssima, né? Você viu aí os índices do PISA, né? Que mostrou aí como está o Brasil na questão da educação, né? E aí então ele mostra que realmente ele fala, viu, mas dá uma olhadinha, né? Dê uma olhadinha que nos últimos 10 anos foram os recursos para a educação duplicaram, não é? Duplicaram, ou seja, o recurso financeiro duplicou, mas a educação no Brasil, olha que coisa louca, a educação no Brasil caiu vertiginosamente, né? Então nós vemos que no PISA, em primeiro lugar está Singapura, Japão, Estônia, Finlândia, aí vai, né? Aí falando de leitura, Singapura com 535 pontos, e vamos ver aqui, né? O Brasil nem aparece nesses primeiros aqui, o ranking no Brasil está lá embaixo, né? Então realmente, o problema não é o dinheiro, o problema é que infelizmente não foi investido aonde? Lá na base. O governo do PT, do PSOL e a esquerda indinvestiu aonde? Lá na universidade, porque você vai doutrinar os alunos, né? Não vai muito longe. Há 2 meses atrás, o Boulos, que é aquele invasor de terra do sem-teto, né? Esteve aqui em Itapetininga para dar palestra, não sei sobre o quê, porque o que o Boulos pode trazer para os estudantes, né, de ensino superior? Do que ele vai falar lá? E essa universidade é financiada com recurso público. Então a ideologia está nas universidades justamente porque eles queriam se perpetuar no governo, né? Agora, esse tipo de investimento que agora o governo federal quer fazer nos municípios precisa realmente ter um olhar para que esses investimentos cheguem na atividade fim, que cheguem também que esse recurso seja colocado aí para saneamento básico no Brasil, principalmente nos municípios. Olha aí, vamos para o bloco 5 de notícia. O Conselho Nacional, o CNI, estima que a economia brasileira vai crescer 2,5% em 2020. A economia brasileira vai consolidar o processo de retomada do crescimento em 2020, com aumento de 2,5%. A projeção foi divulgada nesta terça-feira pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Segundo a entidade, o Produto Interno Bruto, o PIB, será puxado pela expansão do PIB industrial. A estimativa é que o setor cresça 2,8%. Para a Confederação, a atividade econômica também será impulsionada pelo aumento dos investimentos em 2020, cerca de 6,5%. A previsão também para o consumo das famílias é de alta de 1,9% em 2019 e de 2,2% em 2020. Segundo o estudo, a aceleração na economia na segunda metade deste ano é sinal de que haverá um crescimento mais sólido nos próximos 12 meses. O presidente da CNI, Robson de Andrade, afirma que 2020 será um bom ano para a economia. Olha, nós temos tido sinais muito positivos. Melhoria da gestão do governo, da reforma da Previdência, mudanças de legislações importantes. Tudo isso, a redução dos juros, a inflação num patamar bastante baixo. Então, isso vai fazendo com que o empresário acredite mais e, a partir dessa crença, comece a investir, a produzir mais. O consumo está aumentando, quer dizer, a gente vê que o consumo das famílias é um ponto importante. De acordo com a CNI, os dados mais recentes indicam aumento do consumo em consequência da queda da taxa básica de juros, a Selic,
e a recuperação do mercado de trabalho. Ainda segundo a Confederação, as reformas implementadas em 2019, sobretudo a da Previdência, têm contribuído para um ambiente mais propício ao aumento do investimento, da produção e do consumo. Além disso, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, deve terminar 2019 em 3,78%. Já em 2020, a média deve ser de 3,70%, abaixo da meta pelo 4º ano consecutivo. Agência Rádio Web, de Brasília, Daniel Sabino. 105.9. Olha aí, a Confederação Nacional da Indústria, né, tá falando aí que realmente o Brasil vai crescer. Há uma estimativa de 2,5%, isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. O Brasil aí nos últimos anos não cresceu, ficou estagnado, alguma coisa de 0,5%, né? Às vezes até negativo esse número. 2,5% é um número maravilhoso. O Brasil está no caminho certo, o governo federal tem feito as reformas. O Brasil, na realidade, ele passa por um todo. Os estados precisam fazer a parte deles, os municípios parar com essas gastanças à toa, né? Melhorar a gestão, porque se você não tem uma boa gestão, obviamente você pode receber o dinheiro que você quiser. Isso é como na sua casa pode acontecer. Você pode ganhar um alto salário, não saber administrar e você ficar devendo. É assim que funciona, não é? Olha aí, e vamos para o bloco 6, falando de notícia boa, né? A criação de empregos formais em novembro atinge o maior índice desde 2010. Olha que beleza. Beneficiada pelo comércio e pelos serviços, a criação de empregos com carteira assinada atingiu em novembro o 8º mês seguido de crescimento. Segundo dados divulgados pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, 99,2 mil postos formais de trabalho foram abertos no último mês. Esse foi o melhor nível para meses de novembro desde 2010. De janeiro a novembro, 948,3 mil empregos foram criados. Isso representa 10,5% a mais que no mesmo período do ano passado. Apesar da alta, a abertura de postos de trabalho ficou concentrada em poucos setores. Apenas o comércio, os serviços em geral e o serviço de utilidade pública criaram empregos no último mês. Os outros 5 setores pesquisados mais demitiram do que contrataram. Tradicionalmente, novembro é marcado pelo reforço nas contratações das lojas para as festas de fim de ano. No entanto, a indústria, que tem um pico de produção em agosto e setembro, dispensa parte dos funcionários, assim como a agropecuária, que tem produtos na entre-safra. 105.9. São 13 horas em ponto em Boituva, né? Olha aí, notícia boa, né? O emprego está crescendo. Eu tenho certeza que 2020 será um ano melhor. Agora, as reformas precisam ser feitas, as gastanças precisam parar, como eu disse, e os governos precisam ter responsabilidade. Gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Não temos mais tempo. Nós vamos voltar na segunda-feira, se Deus assim permitir e quiser. Desculpa, acho que na segunda-feira a gente não volta, tem um compromisso na segunda, né? Até que a gente tem alguém para nos ajudar aqui, mas terça-feira com certeza estarei com vocês aqui, trazendo as notícias de Boituva e também do mundo e do Brasil. Deus abençoe, obrigado pela participação de todos aqui. Um comentário que eu estava falando sobre os vereadores que fizeram de conta que entregaram ambulâncias, né? Jaci Jeff diz o seguinte: eles vieram mesmo aqui no bairro com o vereador e fizeram um vídeo, mas não avisaram ninguém. Foi só para fazer o vídeo mesmo. É assim mesmo, como eu disse. Mas essa política vai mudando, vai mudar de acordo com o seu voto, se o seu voto for consciente e ter realmente que as coisas podem mudar na nossa cidade. Um abraço, fique com Deus e até a terça-feira, se Deus assim permitir e quiser. Você acabou de ouvir pela Nova Ideal 105,9 Hora News.